Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vocês vão ver que hoje aqui está o cenário um pouco diferente do nosso vídeo, que eu estou aqui num hotel, estou aqui em Montevideo, no Uruguai, vim aqui dar aula aqui no Uruguai e o assunto de hoje é uma polêmica que rolou aí nas redes sociais. A gente acompanha alguns pesquisadores aí do mundo, da parte de fisioterapia musculoesquelética, da parte de terapia manual. E rolou um grande, e inclusive pesquisadores da parte de metodologia científica, né? E aí rolou um tema interessante, né? Falando de revisões sistemáticas. Então eu vou falar para vocês esse conceito de revisões sistemáticas e vou mostrar para vocês os resultados de 3 revisões sistemáticas sobre a eficácia, né? Sobre os efeitos clínicos da manipulação espinal, tá? Como que os autores decidiram juntar os papers para revisão sistemática. Então, primeiro, para vocês entenderem o que é revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é quando alguns autores decidem fazer um resumo, um compêndio de tudo que está publicado sobre determinado tema. Então, quando eu decido fazer uma revisão sistemática sobre manipulações vertebrais, por exemplo, o que eu estou falando? Que eu vou pegar, através desses critérios aqui que eu pré-estabeleço, tudo que eu encontrar na literatura científica sobre esse tema. Aí eu vou juntar tudo isso e aí eu posso utilizar uma ferramenta para analisar essa revisão sistemática. Então eu posso só fazer uma tabela e falar assim: artigo 1 fez isso, tem grupo controle, não tem grupo controle, encontrou esse de resultado, tal, numa tabela simples. Ou eu posso fazer uma revisão sistemática com meta-análise. E a meta-análise eu vou explicar depois para vocês o que é um tipo de fórmula estatística que você agrupa todos os estudos. Então, por exemplo, se na meta-análise se numa revisão sistemática você tem um estudo com 20 pacientes, outro com 30 pacientes, outro com 50 pacientes, outro com 75 pacientes, outro com 114 pacientes, a meta-análise faz você agrupar todos esses pacientes num grande grupo e verificar para onde vai o resultado. O resultado vai puxar em favor da intervenção ou em favor do controle do placebo que foi utilizado. Tá? Então, as 3 revisões sistemáticas que eu coloquei aqui para analisar para vocês, a primeira é de 2004, tá? Foi publicada na revista Spine, que o título dela é Efficacy of Spinal Manipulation and Mobilization for Low Back Pain and Neck Pain, a Systematic Review and the Best Evidence Synthesis. Ou seja, é uma síntese da literatura com revisão sistemática. Então eles vão juntar tudo que fala de manipulação espinal e mobilização espinhal em relação a low back pain e neck pain. Então dor lombar e dor cervical. A outra é de 2006, que é a Systematic Review of Systematic Reviews of Spinal Manipulation. Então é uma revisão sistemática de várias revisões sistemáticas anteriores sobre manipulação espinal. Essa é de 2004 e foi publicado num Journal of Research Society of Medicine, tá? E a terceira que eu vou falar é Spinal Manipulation, an Update of Systematic Review of Systematic Reviews. É uma atualização dessa primeira. Então, quando você faz uma revisão sistemática e você registra a sua revisão sistemática, o ideal é que a cada 3 anos, pelo menos, e no máximo a cada 5 anos, você faça uma revisão dessa sua revisão. Então, você atualize a sua revisão. Se você não atualizar essa revisão, a tendência é que uma outra pessoa faça isso. Mas se a sua revisão estiver devidamente registrada, você é o primeiro a receber a autorização para refazer isso. Depois, mais para frente, eu vou explicar melhor isso. Vamos lá, então, falar o que aconteceu. Pela primeira revisão, né? Então, aqui, ó. Em 2004, o estudo foi publicado na revista Spine, uma revisão sistemática sobre a eficácia da manipulação vertebral e da mobilização para dor lombar e para dor cervical. Exatamente porque já queriam saber o seguinte: será que a manipulação em 2004, né? Estou falando há 15 anos atrás. Será que a manipulação ajuda e a mobilização ajudam os pacientes com dor lombar e com dor cervical? Então, aí, o que é importante você ver quando você vai analisar uma revisão sistemática? Quais são os critérios de inclusão dos estudos? Tá? Para você saber o que aquele autor levou em consideração para dar aquela conclusão que ele deu. Então, assim, o que ele levou em consideração? O que foi interessante para ele para poder fazer essa inclusão ou exclusão dos papers nessa primeira revisão que eu tô falando para vocês. Estamos falando em 2004, tá? 15 anos atrás, lembra disso.
Os critérios de inclusão de estudos foi que tinham que ser ensaios clínicos randomizados. O que é um ensaio clínico randomizado? É aquele que tem a pergunta PICO ou PICOT, que é P de população, I de intervenção, C de controle e O de outcome ou desfechos. E o T é o tempo. Então você tem que ter uma população, realizar uma intervenção, controlar com outro grupo, controlar com placebo, verificar os desfechos e verificar em quanto tempo aconteceram aqueles desfechos. Isso é um ensaio clínico controlado randomizado. E o critério foi ensaios clínicos controlados randomizados com 10 ou mais sujeitos no mínimo por grupo que receberam ou manipulação ou mobilização com os seguintes desfechos: dor relatada pelo paciente, incapacidade, melhora global, melhora da percepção global de dor e tempo de recuperação do paciente. Beleza? Tudo que não tiver falando desses 4 desfechos que eu falei para vocês não foi incluído. Tudo que não tiver mobilização e manipulação não foi incluído. Tudo que não tiver 10 ou mais sujeitos por grupo não foi incluído. Ok? Não quer dizer que está toda a literatura ali. Lembra sempre, a revisão precisa seguir os critérios. Os critérios que esse autor decidiu foram esses. Então, esses serão analisados. E só esses. Cuidado porque assim, tem muita gente que fala: mas eu tenho uma evidência que fala isso. E aí você vai olhar a evidência, não é uma evidência que fala exatamente o que a pessoa está falando. Porque se não tem esses desfechos, por exemplo, se não tem mais de 10 pacientes por grupo, não foi incluído, não dá para falar disso. Foi feita no ano de 2002 e normalmente a gente faz por 2 revisores independentes no mínimo, e aqui foi feito isso. 69 estudos foram encontrados e avaliados em uma escala de 0 a 100. Enfim, 43 estudos foram incluídos que seguiram todos esses critérios. Então, encontraram 69 e chegaram em 43. Os resultados apontam que para dor lombar aguda, a manipulação vertebral provoca um alívio da dor em curto prazo, melhor que a mobilização e outras intervenções que foram avaliadas, como diatermia, por exemplo, que era o grupo controle, né? Aquele grupo comparação que eu falei para vocês. Para dor lombar crônica, foram encontradas evidências moderadas que a manipulação vertebral tem efeitos similares à prescrição de anti-inflamatórios. A manipulação e a mobilização são efetivas em curto prazo em comparação ao placebo, e sabemos o problema de utilizar um placebo em trabalhos de manipulação e mobilização sem viés. Como você vai fingir para o seu paciente que você manipulou? Então, usar placebo de manipulação vai ser um assunto que eu vou abordar um pouco mais para frente, que eu estou pensando como é que eu vou abordar isso com vocês. E como que você vai fazer uma mobilização placebo também, entendeu? Então a gente vai tentar discutir um pouquinho como fazer esses placebos de forma mais efetiva para tanto manipulação quanto mobilização. E aqui é um problema, né? E aos cuidados paliativos também. E em longo prazo, se comparada com a fisioterapia, também a manipulação e a mobilização foi melhor. E aparentemente é melhor que a fisioterapia e exercícios para casa, ambos em curto e longo prazo. Temos evidências limitadas que a manipulação vertebral é melhor que o placebo em curto prazo e superior à microcirurgia para herniação discal. Temos ainda evidências limitadas que a mobilização é inferior a exercícios após a cirurgia para hernia discal. Estou falando de 2014, tá? Quando os trabalhos analisaram dores agudas e crônicas na lombar, para o desfecho de dor, tanto a manipulação e a mobilização provém em curto e longo prazo um alívio maior que o placebo e outras intervenções, como Mackenzie, cuidados médicos, fisioterapia, mobilização de tecidos moles e École du dos, aquela escola da coluna, aqueles exercícios para a coluna. Para dores cervicais agudas, tiveram poucos estudos e a evidência é inconclusiva. Para dores cervicais crônicas, temos evidência moderada que a manipulação e a mobilização são superiores aos cuidados tradicionais para a redução da dor em curto prazo, mas a manipulação apresentou resultados similares para alívio da dor que aparelhos de reabilitação em curto e longo prazo. Quando foram analisados dores agudas e crônicas da coluna cervical, as evidências não são muito claras. Temos evidências moderadas que a mobilização é superior à fisioterapia e cuidados médicos e similar à manipulação em curto e longo prazo. Temos evidências limitadas que a manipulação vertebral, tanto em curto e longo prazo, é inferior à fisioterapia, manipulação isolada, né?
e fisioterapia como tratamento completo. Então fica injusto, né? Mais intervenção para um lado e menos intervenção para o outro. Então você compara coisas de tempo de tratamento diferente, né? O trabalho conclui então que a manipulação e a mobilização são opções viáveis para o tratamento de problemas cervicais e lombares agudos e crônicos, porém deve-se melhorar os desfechos por uma melhor análise de cada técnica isoladamente, com um grupo melhor definido de pacientes e com desfechos precisos, visto que a manipulação e a mobilização são tratamentos com um bom custo-benefício e parecem ter resultados importantes. Isso a gente falava em 2004. Percebe que uma das coisas que fica evidente para mim quando eu leio essa revisão e os resultados é a qualidade metodológica dos estudos apresentados. A qualidade metodológica dos estudos apresentados é muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a melhorar a qualidade metodológica dos nossos estudos. Melhorando a qualidade metodológica dos nossos estudos, a gente consegue melhorar os resultados das revisões. Agora, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar 3? Essa foi a primeira e era a mais antiga. Agora eu vou mostrar outra de 2006. Então, 2 anos depois, um outro grupo de pesquisadores fez uma outra revisão sistemática. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma revisão sistemática de revisões sistemáticas sobre ensaios clínicos com manipulação vertebral, no período de 2000 a 2005. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os estudos de revisão sistemática da literatura de 2000 a 2005, que eram revisões sistemáticas que tinham colocado, eram revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Tá? Então, os outros tipos de estudo que não eram ensaios clínicos não foram colocados. Então, estudos de efeito, estudos sem grupo controle, estudos sem grupo placebo, não foram incluídos nessas revisões aqui que ele vai analisar. Então, isso aqui é uma revisão sistemática de outras revisões. Então, ele tem que usar ferramentas para avaliar as outras revisões, não os ensaios clínicos, tá? Então, ele incluiu 16 trabalhos com desfechos distintos. Então, os desfechos que ele analisou foram dor lombar, dor cervical, dor lombar e cervical, cefaleia, dor não vertebral, dismenorreia primária e secundária, cólica do lactente, asma, alergia, tonturas cervicogênicas e qualquer outro problema médico. Tá? Então esses foram os desfechos buscados nessa revisão. Ou seja, todos esses possíveis desfechos para as manipulações vertebrais foram analisados conjuntamente e o resultado foi que quando a manipulação foi utilizada para dor na coluna cervical ou lombar, o paciente relatou melhora, tanto quanto outros tratamentos convencionais. É um bom recurso para dores na coluna, porém, para cólica do lactente, dismenorreia, alergias, outros problemas médicos, tonturas cervicogênicas, não. Ainda bem que na osteopatia a gente não tem só esse de recurso. Mas, para esses desfechos, a manipulação não é mais indicada. Cólica do lactente a gente já sabe, né? Não dá para manipular o bebê, né? Então, manipulação vertebral no bebê é uma coisa um pouco agressiva demais para ele. Dismenorreia, a gente sabe que tem outras fontes de problemas que podem causar dismenorreia e não só a manipulação pode gerar essa alteração. O trabalho craniano pode ajudar bastante. Alergias, a gente não sabe nem direito porque que o paciente tem alergia, então como é que a gente vai falar que a manipulação resolve um caso de alergia? Tô vendo meu rosto aqui, um lado de luz, é que só tem luz desse lado aqui do quarto, então minha cara, e aqui esse lado tá mais escuro, tá estranho, eu tô olhando na tela ali, desculpa. Outros problemas médicos, quais são? Não sei. Tonturas cervicogênicas, a gente sabe que a tontura também, a manipulação não é o único recurso e tem disfunção craniana que pode causar a tontura cervicogênica. Então, assim, a manipulação não vai ser indicada para esses casos. Ótimo, a gente não tem só isso de recurso mesmo, normal, até agora nenhuma novidade. Para quem trabalha de verdade com osteopatia. O trabalho ainda concluiu que os dados coletados demonstram que a manipulação vertebral é uma intervenção eficaz, porém não recomendável em virtude de apresentar uma melhora equivalente a outros tratamentos convencionais. Ela melhora, mas ela não é recomendável. Se já foi comprovado que quando aplicado por profissionais habilitados não apresenta risco. Então a gente já conseguiu comprovar que profissionais habilitados que trabalham com manipulações não apresentam risco para os pacientes. Aí eu não entendi por que foi feita essa recomendação. Porque os outros tratamentos têm menos custo, menos tempo. Não entendi direito. Tá? Então fez uma recomendação, mas não justificou essa recomendação na revisão.
tá? Em custo-benefício, em efeito, e nada disso. Então fez a recomendação, mas não entendi direito por quê. Então isso também a gente precisa tomar um pouco de cuidado. É feita uma recomendação de acordo com o estudo de revisão. Por que essa recomendação? Não se sabe. E aí, o que aconteceu? Esse mesmo grupo, em 2011, publicou novamente uma revisão para atualização desse material. Então isso aí foi até 2006. Então aquela primeira que eu falei para vocês foi 2004. Aí em 2006 ele fez essas recomendações e em 2011 ele voltou a atualizar a revisão dele. Então o que ele fez? Ele avaliou a efetividade da manipulação vertebral em pacientes com qualquer condição de 2005 a 2011, com os mesmos critérios de inclusão anteriormente mencionados. Então ensaios clínicos randomizados, revisões que fizeram de ensaios clínicos controlados randomizados. Dessa vez, a gente teve 45 revisões sistemáticas incluídas, com os seguintes desfechos para manipulação vertebral: dor lombar, dor de cabeça, dor cervical, asma, problemas musculoesqueléticos, qualquer problema não musculoesquelético, a famosa fibromialgia, cólica do lactente, qualquer problema médico, qualquer condição médica, qualquer condição pediátrica, síndrome do túnel do carpo, tontura cervicogênica, dismenorreia, problemas gastrointestinais, hipertensão, escoliose idiopática, epicondilite lateral, qualquer desfecho fisiológico, problemas de membros inferiores, gravidez e condições relacionadas, dor no ombro, problemas de membros superiores e chicote cervical. Todos esses desfechos foram levados em consideração. Agora a gente já está com uma coisa um pouco mais global. Mas tem coisa aqui que a gente já sabe que não vai funcionar, né? Tipo escoliose idiopática. Manipulação melhor escoliose idiopática? É loucura, né? Então tem algumas coisas que a gente já sabe. A dismenorreia de novo tá aí. Então não vai mudar agora. Se o primeiro não deu, agora a manipulação não vai agir sozinha na dismenorreia. Então coisas que a gente já sabe que não vai funcionar por causa dos estudos anteriores e por causa da nossa prática. E aí o que ele conclui? Que a manipulação vertebral é uma intervenção inefetiva para qualquer problema novamente. E mais uma vez a gente tem que terminar esse vídeo falando para vocês o seguinte: a osteopatia, a grande sacada de você fazer osteopatia é você pensar, é você ter um bom raciocínio clínico. Então aqui eu estou falando de revisões sistemáticas sobre manipulações vertebrais. A manipulação vertebral não é o único recurso que a gente tem. A mobilização articular não é o único recurso que a gente tem. A gente tem técnicas faciais, eu tenho técnicas viscerais, eu tenho técnicas cranianas, eu tenho técnicas ligamentares. Por que eu vou usar só manipulação? Então a primeira coisa, a manipulação é bonitinha, a manipulação faz barulho, a manipulação o paciente acha que colocou no lugar, a gente já sabe que isso não acontece. E a manipulação tem vários efeitos neurofisiológicos, que eu já até comentei um pouco com vocês, mas devemos lembrar que ela também tem efeitos adversos. Então, o que a gente precisa pensar sempre? Qual é o custo-benefício para o meu paciente de receber um tratamento manipulativo? Tá? Então, ele vai se beneficiar, os desfechos que esse paciente tem, dor lombar, dor cervical, cefaleia cervicogênica, ele vai se beneficiar de um tratamento manipulativo? Então, eu como profissional habilitado a fazer isso, devo utilizar a manipulação como recurso. Mas, por exemplo, se eu perceber que a manipulação não é o recurso que vai ajudar nos desfechos do meu paciente, eu não devo utilizar esse recurso, porque eu posso piorar o quadro do meu paciente, ou eu posso fazer um tratamento placebo, ou um tratamento que não vai ser efetivo para o problema do meu paciente, tá bom? Então, o que acontece? Para concluir para vocês, por que as revisões sistemáticas às vezes têm resultados diferentes? Quando você encontrar revisões sistemáticas com resultados diferentes, busca quais são os critérios de inclusão de estudos em cada uma delas. E provavelmente os resultados diferentes vêm por causa dessa inclusão de estudos diferentes, tá? Dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos para serem analisados na revisão. Tá bom? Então esse foi o vídeo dessa semana, já até me alonguei demais, aí estão quase 20 minutos de vídeo para vocês e espero que vocês gostem. Vou colocar as bibliografias nos comentários, como eu sempre faço, lembrando que eu não posso passar material porque eu não tenho a propriedade intelectual desses materiais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, estou gostando bastante, está todo mundo interagindo no canal, interagindo na página do Instagram, então fico feliz que vocês estejam gostando, eu também estou gostando bastante de conversar com vocês e
Até a próxima, eu sou o professor Leonardo Nascimento. Grande beijo.